Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula e hoje aqui no nosso volume 4, finalizando então o nosso livro na parte de história. Então, vem estudar um pouquinho de história e finalizar a nossa matéria de hoje aqui no nosso 4º volume. Já vai colocando a data de hoje, dia 25/11. Trabalho em tempos diferentes, trabalho em diferentes tempos. Então, vamos continuar falando de vida e trabalho, diferentes tipos de trabalho. Vamos dar continuação a esse assunto. Lembra a importância do trabalho? Então, hoje, trabalho em diferentes tempos. Vem comigo. Com o decorrer do tempo, o modo de vida das pessoas passou por mudanças e, com isso, trabalhos desapareceram ou se transformaram. O surgimento de invenções e de outros avanços tecnológicos, como a luz elétrica e o telefone, tornaram algumas funções ultrapassadas, como as mostradas nessa página. Então, vamos observar essa imagem, observando aí as pessoas que faziam, os trabalhadores que faziam a manutenção dos postes de luz nas ruas. Tá vendo? Hoje em dia, esse tipo de trabalho nem existe mais, né? Porque eles têm uma forma mais moderna de estar acendendo, ligando, né? As lâmpadas de acender, desligar, uma forma mais moderna. E aqui, esse trabalhador aí, ele tem que fazer o quê? A manutenção, né? Ligando, desligando, e aí ultrapassado. Olha aí também, outra função, vamos ver. Solano Freitas, telegrafista, de 1972. Essa fotografia aí é do Estadão Conteúdo de São Paulo. Então não existe mais, né? Telegrafista, acabou esse tipo de... Está ultrapassada essa profissão de telegrafista, ok? Então, muito antes de existir telefones e internet, havia o telégrafo, que foi o primeiro aparelho usado para as pessoas se comunicarem à distância. E por meio do telégrafo eram enviadas e recebidas mensagens em códigos que eram traduzidas pelo telegrafista. Atualmente, com o uso de tecnologias mais avançadas, o trabalho de telegrafistas se tornou ultrapassado. Aí. Aqui, que a tia falou, né, sobre o acendedor de lâmpadas, ok? Então, vamos ver aqui. Nessa fotografia, agora a gente pode comentar. Em uma época em que não havia eletricidade, a iluminação das ruas eram feitas de lampiões. Na verdade, isso aqui nem era uma lâmpada, era um lampião. Tá vendo? Por isso havia a profissão de acendedor de lâmpadas, de lampiões, de acendedor de lampiões nas cidades. Quando a luz elétrica passou a ser usada pela população, o trabalho de acendedor de lampiões deixou de ser necessário. Então, com a chegada da luz elétrica, esse tipo de trabalho foi desnecessário, né? Então, tá aí. Isso aqui é um lampião. Então, ele acendia os lampiões para que as ruas ficassem iluminadas. Vamos lá. Há trabalhos que permanecem até hoje. Então, vamos ver quais são. Embora corram o risco de desaparecer, existem algumas profissões antigas que resistem ao tempo e às mudanças causadas pelo avanço tecnológico. Muitas dessas profissões se adaptaram para continuar existindo. Geralmente são profissões que envolvem trabalho artesanal, e isso é feito de forma manual. Vamos ver alguns exemplos. Olha lá, o sapateiro,
né? Antigamente o sapato era feito assim, manualmente, né? Depois passou o quê? A ser confeccionado, né, por empresas, né? E produzir os seus próprios sapatos de forma mais voltadas para máquinas, né? E aí aquela coisa manual passou a ser um pouquinho menos desenvolvida. Mas existem ainda, com o tempo, né, alguns lugares que fazem esse tipo de coisa ainda consertam sapatos. Olha aí, a profissão de sapateiro sobrevive ao tempo e à indústria de calçados. Esse tipo de profissional fabrica, conserta e faz outros tipos de trabalho na área de calçado. Então, embora resiste, né, porque ainda corre o risco de desaparecer, mas tá aí, alguns ainda existem nessa profissão. Olha aí essa costureira, tá vendo? Então, tempos atrás, as pessoas procuravam uma costureira ou um alfaiate para fazer uma peça de roupa. Na atualidade, isso não é comum, pois as costureiras normalmente realizam consertos e ajustes de roupas. Hoje em dia, as costureiras elas já não estão mais quase fabricando roupas. Elas só pegam mesmo esse serviço de consertos, que as fábricas vendem roupas tão baratas e aí ninguém precisa mais estar procurando esse tipo de profissão. Ainda tem esses tipos de profissionais. Quando você quer confeccionar uma roupa diferente, aí você ainda consegue uma costureira, mas é muito raro. Olha agora, o carpinteiro trabalha com madeira e permanece fazendo móveis, adornos, ferramentas, entre outros artigos de madeira. Então tá aí, tá vendo? O carpinteiro também trabalha com madeira, resistiu também ao tempo, mas que ainda existe. Olha esse aí, trabalhando, isso mesmo, muitos chaveiros, além de cópias de chave, também oferecem outros tipos de produtos para a segurança das residências. Então, é um trabalho que ainda existe até hoje, tá bom? Muitos chaveiros trabalham na fabricação de chaves. Olha outra aqui. Tá consertando o quê? Isso mesmo. Relógios. É o relojoeiros. Embora existem os relojoeiros que fabricam relógios novos, a maior parte desse profissional apenas troca peças e conserta os objetos. Tá vendo? Troca peça, conserta, mas ainda resiste ao tempo e ainda existe esse profissional. Então, há trabalhos que permanecem. Ok? As profissões, na troca de ideias, as profissões apresentadas na página anterior sobreviveram ao tempo, mas também correm risco de desaparecer, ou seja, de não existir mais. Ok? Aqui está pedindo para que a gente converse com colegas e professores sobre o motivo pelos quais isso pode acontecer. Então, gente, pode desaparecer porque muita gente já não procura mais esse tipo de profissional, de concertos, né, para fazer um concerto aqui. Muitas das vezes, principalmente sapatos, né, tem gente que usa, deu um probleminha, joga fora, porque o calçado é barato, então a possibilidade de comprar outro é muito rápida, então acaba que ninguém procura mais quase um profissional para consertar um sapato, um relógio. O relógio geralmente a pessoa descarta, não utiliza mais. É a mesma coisa roupas, né? O pessoal tá rasgado, tá ruim, tem gente que se desfaz, né? O carpinteiro, depois de você ter uma loja com todas as peças prontas, é difícil alguém mandar fazer alguma peça em madeiras, né? Então, são situações que podem realmente desaparecer. A tia vai agora deixar essas atividades aí para vocês estarem fazendo, tá? E aqui, ó, as mulheres e o trabalho. Antigamente, a maioria das mulheres não trabalhavam fora de casa.
acreditava-se que elas deveriam cuidar da casa e dos filhos, e apenas os homens deveriam trabalhar externamente. Esse pensamento está mudando e atualmente há um grande número de mulheres trabalhando fora de casa. Entre as causas dessa mudança estão a luta feminina por maior participação no mercado de trabalho e a necessidade de sustentar a família. Então, hoje em dia, não só o homem, mas a mulher também trabalha fora, tá? E possui os mesmos direitos, ok? Então, a gente vai deixar também essa atividade aqui para vocês pesquisar, foto de mulheres trabalhando, colando aqui nesse espaço, tá? Se não quiser, pode fazer um desenho e depois escreva o nome da profissão que você está mostrando na imagem, tá? Também falamos aqui sobre o trabalho infantil. No passado, era comum encontrar crianças trabalhando em feiras, fábricas, lavouras e nas ruas. E como o trabalho ocupava grande parte do dia delas, essas crianças não tinham tempo para brincar e ir à escola. Então, atualmente no Brasil, o trabalho infantil é proibido, ou seja, crianças não podem trabalhar. E existe uma lei que protege as crianças, mas nem sempre essas normas é cumprida, pois ainda há meninos e meninas em situação de risco em lixões, em mangues e em minas de carvão, no ambiente doméstico e nas ruas. Então é complicado o trabalho infantil, né? É proibido, mas tem alguns lugares que ainda se encontra esse tipo de situação, tá? Aqui aprender é divertido. Crianças não trabalham, criança brinca. Então aqui, ó, a criança brinca de tudo que as faça parecer adulta. Criança gosta de brincar de mãe, filha, de cantar, de astronauta, de jogador de futebol, de professora, de lojinha. Crianças gostam de brincar e de trabalhar, ok? Então aqui vocês irão fazer essa atividade aqui também, tá? E aqui a gente fecha com o conteúdo de história. Tá, agora vocês já sabem muita coisa, ok? Não deixem de fazer essa atividade de história, tá? A tia volta já já com a correção. Tá, ó. Até daqui a pouquinho.